A paz, minhas ovelhinhas do Senhor Jesus. Eu sou Andréia Alquerque, pastora Andréia Alquerque, e estou aqui mais uma vez para dar a palavra de Deus para a tua vida. Amém? Aqui em Jeremias 30, fala sobre o rolo. Andréia, que rolo é esse? O rolo onde Deus mandou Jeremias escrever. Deus, ele falou para Jeremias escrever, né? Escreva isso no rolo. Pegue um rolo. Deus, ele mandou. Deus manda. Deus manda e a gente tem que obedecer. Um dia Deus disse assim, não vai merendar. Um dia Deus disse, não vai merendar. E eis-me aqui, Senhor. Não merendei, eu me acordei, a gente acorda. A vontade da gente é logo escovar os dentes e merendar. Fazer logo eu fazer logo a minha merenda. E aí Deus, ele falou, você não vai merendar. E eis-me aqui, Senhor. E como der fé, eu tava com a minha cabeça de ver o meu filho, tá? Eis-me aqui, Senhor, vou ver meu bebê sem merendar. Mas só que era sábado, né? E aí aconteceu que coisas foram acontecendo nesse momento. Se eu tivesse ido merendar, eu teria perdido tudo que aconteceu pelo celular, que foi bênçãos chegando pelo celular. E eu fui olhar alguma coisa no celular e eu vi as mensagens chegando. E eu não vou ficar aqui no celular resolvendo. E se eu tivesse ido merendar, eu não teria visto e não teria resolvido. Por isso, gente, que é muito bom obedecer. Eu não teria visto, eu não teria dado atenção e precisava dar atenção. Precisava que eu me posicionasse. E se eu não tivesse me posicionado, se eu não tivesse deixado de merendar para ficar no celular resolvendo as bênçãos que tava vindo, que veio sobre mim, eu não teria conseguido resolver. Era de manhãzinha cedo. Então, gente, foi no sábado. Isso. E aí eu resolvi tudo foi resolvido. Eu pensava que era para mim poder ir brincar com meu bebê era para mim ir brincar com meu bebê sem merendar, mas não era para mim poder ter tempo de estar online no mesmo tempo que a pessoa para resolver tudo isso. Todas essas bênçãos que iam cair sobre mim. Amém? E aí depois, quando eu resolvi, Deus me liberou para merendar. E eu fui merendei. Então, Jeremias, Deus, ele falou, Jeremias, pegue um rolo. Não pegue um livro. Pegue um rolo, escreva um livro. Foi isso que Deus falou para Jeremias. E então, ele foi escrevendo. Tudo que Deus foi falando para Jeremias, Jeremias foi escrevendo. O Jeremias, ele foi no escrivão e pediu para o escrivão escrever, ele ia editando o que Deus ia falando, e aí Jeremias ia ditando e o escrivão ia escrevendo. E aí ele não podia entrar num templo, mas ele queria que o que Deus falou para ele fosse exposto para o povo, porque o povo precisava saber que era para o povo. Deus, ele estava falando, o que ele estava escrevendo ali, mandando Jeremias escrever. Naquela época, acho que Jeremias não tinha leitura, tanto é que ele mandou um escrivão escrever. Não tinha caligrafia, não sabia ler, talvez, alguma coisa assim. Eu sei que ele mandou um escrivão escrever, e o escrivão escreveu num rolo. E tudo que Deus falou para o povo, era para o povo. Era para Jeremias, sim. Primeiro para Jeremias, depois para o povo.
Tem coisas que Deus, ele ele manda pra gente. Às vezes um louvor, às vezes uma palavra de fé, às vezes um vídeo de uma pregação, às vezes uma simples frasezinha de uma pregação, ele manda para nós. Às vezes ele manda para nós e para outros, para nós compartilharmos para outros. Às vezes é só para nós, para nos fortalecer, nos acordar, nos despertar ou nos dar direção. Então Jeremias, ele precisava mostrar para o povo o rolo. E esse rolo falava o que ia acontecer com o povo, porque esse rolo, ele falava o que ia acontecer com a nação, com o povo. Então, ali Deus, ele estava querendo que o povo, ele tomasse uma atitude diferente. Ele como Nínive tomou, depois que Nínive soube, né, que ia ser destruída por conta do pecado, ali o povo tomou uma atitude diferente, o rei, até os animais tomaram uma atitude diferente. E quando Deus mandou Jeremias escrever, deu a Jeremias, né, porque o dom de ouvir a Deus, de receber as dádivas de Deus, a voz de Deus, o comando de Deus, é só para aqueles que vivem, são tementes a Deus e vivem retamente firmado na fé. Então, ele poderia muito bem dar para o escrivão sabia escrever. Tinha tudo para escrever, mas não, Deus foi dar para Jeremias. Jeremias pediu o escrivão para escrever. Então, quando o escrivão escreveu, ele mandou uma pessoa entrar no templo e falar tudo do rolo pro povo. Só que aí o rolo foi queimado. Só que o rolo foi queimado e Jeremias, ele tinha na mente dele tudo que Deus tinha falado já. Então ele fez outro rolo. Ele escreveu outro rolo. Porque assim é a vida, gente. Olha, mesmo que o rolo, mesmo que as provas da palavra de Deus, mesmo que as provas do que Deus mandou falar, do que Deus disse, mesmo que as provas sejam queimadas, mas elas não serão apagadas, porque elas vão sempre estar no ambiente em que Jeremias estava. Ela sempre estava na mente de Jeremias. Ela sempre estava na boca de Jeremias. Então não adiantou queimar o rolo, porque ela estava Deus já tinha dado para Jeremias. Jeremias já tinha guardado as palavras, porque as palavras de Deus não é qualquer palavra de qualquer pessoa, não. As palavras de Deus, os anos se passam, e elas ficam gravadas na nossa mente. Eu tenho palavras de Deus na minha mente de quando eu era criança. Porque as palavras de Deus não é palavra de qualquer pessoa, não. As palavras de Deus, são palavras marcantes. São palavras que a gente guarda como joias preciosas dentro de um cofre de 7 chaves. Então Jeremias tinha todas as palavras de Deus ali, então não adiantou queimar o rolo. Ali Deus estava alertando o povo do que ia acontecer com a nação. E aí tem gente que não quer aceitar o que vem de Deus. Por quê? Porque não tem espiritualidade, não tem comunhão, não tem intimidade com Deus. Então não quer aceitar o que vem de Deus. Principalmente se for coisa ruim. Vai vir coisa ruim pra cima de você, porque você fez isso e isso.
Então, as nossas consequências, as consequências das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos erros, dos nossos defeitos, as atitudes, as consequências, elas vêm. Eu fui pedir um conselheiro para me dar o papel que comprovasse por que meu bebê não estava comigo. Eu fui pedir. Então o que aconteceu? Aconteceu que ele não me deu, ele mandou eu ir para o Ministério Público, onde já tinha ido várias vezes e eles não me ajudaram em nada. E nem estão me ajudando até hoje, ó. Meu bebê tá lá sofrendo a minha falta e eu aqui sofrendo a falta do meu bebê. E aí, ninguém me mostrou o papel que comprova por que eu não posso estar com meu filho. Então eu errei quando eu derrubei os computadores. Eu não quebrei os computadores, eu só derrubei. Eu errei. Eu fui presa por 7 e eu paguei a consequência disso. Eu fui presa por 7 dias. Não era para mim presa porque eu tomo remédio controlados. Lá eles não queriam nem me dar meus remédios controlados. Não era para mim ter ido presa. Era para mim ter dado um sossega-leão e me levado pro hospício. Porque eu tomo remédio controlado. Se eu deixar de tomar remédio controlado por um dia, eu fico louca. Ninguém vai mais conhecer a Andréia. Ninguém conhece mais a Andréia. Tanto é que meus irmãos, minha família, toda a minha família, não deixa faltar o meu medicamento. Na farmácia não tem. Mas toda a minha família, meus primos, meus tios, meus irmãos, todos se juntam e compram o meu medicamento. Amém? Quando a gente comete um erro, as pessoas não conseguem. A cidade, ali para Deus ter mandado Jeremias escrever aquilo que ia destruir a nação, que até os animais iam sofrer. Ali Deus estava alertando para tentar que o povo tomasse uma atitude diferente, que mudasse, que se ajoelhasse, que todo ser vivente se ajoelhe diante do Senhor Jesus, diante de Deus. Ali na época era Deus, que todo ser vivente se ajoelhasse diante de Deus. Mas as pessoas elas não querem entender que Deus é soberano, é maior, tem todo o poder de fazer e desfazer o que Ele quer. Então, gente, nós temos que ser temente. Nós temos que ser temente a Deus. Nós temos que ser temente porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos que viver para Deus. É como sempre eu prego. Eu sempre prego isso. Nós temos que viver para Deus com temor de fazer o que desagrada a Deus. E que viver para Ele, fazendo as coisas para Ele, servindo Ele com amor. É como eu sempre prego. Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E a nossa vida está na palma da mão dEle. Não está na palma da nossa mão, não. Quem somos nós? Está na palma das mãos de Deus. E Ele tem coisas que Ele permite para que a gente aprenda mesmo. Porque nós somos descabeçados. Nós somos cabeça dura. Aí tem coisa que Ele permite para nós aprender mesmo. Ele deixa nós passar por provação. Mas depois que nós aprendemos, ou então que nós se ajoelhamos e dizemos, oh, Deus, eu errei. Deus, eu pequei. Deus, me perdoe. Aí Ele mostra o agir dEle, o favor dEle. Sobre o agir, do favor dEle. A nossa vida. E nós vemos, Deus, antes eu só te conheci. Nós falamos igual Jó. Deus, antes nós só te conhecíamos. Nós só ouvíamos falar do Senhor. Mas hoje nós te conhecemos. Amém? Glória a Deus. Então, espero que esse vídeo tenha edificado a tua vida. Né? Pode queimar o rolo que for, porque as palavras de Deus vai estar ali na mente de Jeremias. Sempre. Na mente e no coração. Amém? Deus abençoe você, sua família. Deus proteja. Um beijo, minhas ovelhinhas do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo!